Oi, eu sou a Jaque, da marca Crochê por Terapia, e eu estou aqui nesse vídeo em parceria com a Fast Fios, uma marca que chegou no mercado para arrasar, com fio 100% polipropileno, 3 milímetros, com carretel de 500 gramas. Nós vamos desmistificar aqui, nesse vídeo, tudo que falam contra um fio 100% polipropileno, porque esse aqui da Fast Fios é muito macio. Eu achava até que estava crochetando com fio de poliéster. Essa aqui é a bolsa Conexão. Eu fiz ela no terracota e no verde militar. Mas tem 20 cores, gente. E só vocês e as minhas alunas da comunidade Crochê Lucrativo é que vão receber essa aula. A bolsa Conexão ficou com 33 centímetros de largura por 22 centímetros de altura. Ela está pesando 800 gramas, mas nem parece, porque ela é muito leve. Eu queria aproveitar e agradecer aqui nesse vídeo ao Renato e toda a equipe da Fast Fios por me convidarem para ser a primeira artesã da campanha Fios que Conectam Arte e História. Então agora pega o seu fio, pega a sua agulha e vem crochetar comigo. Vamos começar a nossa bolsa. Eu estou aqui com um carretel fechadinho para mostrar para vocês, 100% polipropileno, náutico de 3 milímetros. Vem 500 gramas nesse carretel e essa cor é terracota. É da Fast Fios e a gente vai abrir aqui para mostrar para vocês como esse fio é macio, tá? Eu recebi outras cores, já fiz um teste aqui, amei, super diferente, gente, do... ainda vem um abra aqui. Super diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, tá? O 100% polipropileno que a gente vê por aí. Então, ó, só para mostrar, é quase... Eu tô aqui chocada porque ele é quase um poliéster, tá? Quando você começa a crochetar com ele, você não diz que ele é 100% polipropileno, porque ele é muito, muito macio. Então, nós vamos trabalhar com esse fio. Deixa eu mostrar isso aqui que eu recebi, ó, da Fast Fios. Você pode ter um também lá no site, está à venda. Super fácil de montar, tá? E aí eu vou tirar aqui. Vou tirar isso aqui. Eu gosto de colocar meu fio aqui para frente. Então, coloco aqui, já encaixo ele aqui para frente para eu puxar com facilidade. E coloco a outra pontinha aqui. Então, aqui eu deixo a minha tesoura, deixo a agulha que eu tô trabalhando. E a gente vai trabalhar com a agulha, eu, no caso, 3,75. Mas você pode trabalhar com a agulha 4 ou com a agulha 3,5, tá bom? Vou começar aqui pela segunda peça que eu estou fazendo da bolsa Conexão, porque eu só disse qual era a largura no final da base. E se vocês soltarem demais esses pontos, uma coisa que eu errei também, tá? Eu falei 57 correntinhas. Então, quando chegar lá, na hora da aula principal, eu vou colocar aqui escrito 47 correntinhas, tá? Não sei de onde eu tirei 57. Então, são 47 correntinhas. Quando chegar aqui, ó, segundo bloquinho, você já pega a sua fita métrica, ó, 32 centímetros. No final, eu disse 33, mas, ó, estiquei um pouquinho. 33 centímetros, tá? Então, é importante que você comece a medir desde aqui, para que você não se empolgue. De repente, você tá com 30, de repente, você tá com 35. Solte demais os pontos, então vai se guiando. Eu, a cada duas, eu venho aqui e olho. 33. Fiz mais duas, 33. Fiz mais duas, 33. Tá? Então, uma dica importante aqui, já no início do vídeo, outra coisa, ajeita a sua peça. Outra coisa que eu quero falar aqui sobre esse ponto, vou aproveitar que eu tô aqui, ó, no último. Lá na aula, eu reforcei isso aqui, mas eu quero reforçar novamente. Esse último ponto, ele fica um pouquinho afastadinho desse, mas ele vem seguindo o padrão. E qual é o padrão? Fiz o último aqui, agora, melhor, o penúltimo. Aqui eu tenho um Vzinho, eu vou pegar essa correntinha aqui e essa. Dou altura, laço e fecho. Na próxima, eu vou pegar essa correntinha de fora e essa correntinha aqui de dentro. Tá? No caso, assim, ó. Se eu fosse fazer novamente, seria essa e essa, ó. Tá?
Então, ajeita a sua peça. Ó, às vezes a gente precisa fazer assim para ela ficar retinha. Então, eu já tô começando a aula com alguns erros, né? Porque eu não disse aqui qual era o comprimento. E quando chegar no final, não tem necessidade de você desmanchar tudo. Então, vem de pouquinho em pouquinho, de 2 em 2 bloquinhos, vai medindo os 33 centímetros e não são 57 correntinhas. Eu vou escrever, mas pode ser que alguém esteja de cabeça baixa e não veja o escrito. São 47 correntinhas e 46 pontos ao longo da nossa base. Vou deixar ele aqui e vamos começar agora a nossa base. Vamos começar a nossa base com 57 correntinhas. Laçada inicial, seguro aqui e fecho a minha laçada. E olha a maciez desse fio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito macio. Nós vamos fazer 57 correntinhas e eu volto. Fiz aqui 57 correntinhas. Vou pular a correntinha que tá a laçada da minha agulha. Não vou deixar essa laçada tão grande também. E venho aqui para a segunda. Pego o meu fio e passo pela laçada da primeira, fazendo assim nosso primeiro ponto baixíssimo. Vou de novo na próxima correntinha, pego o fio e passo pela laçada da agulha. Segundo ponto baixíssimo. A gente vai fazer assim até o final. Em cada correntinha, a gente vai buscar o fio e passar pela laçada da agulha, fazendo uma carreira toda de pontos baixíssimos. Então, como a gente pulou a primeira correntinha, a gente fez 57 correntinhas, vamos ter aqui 56 pontos baixíssimos. A gente começa a contar nesse primeirinho aqui. Nesse primeiro ponto baixíssimo. E vamos assim até o final dessa carreira, que eu volto pra gente finalizar e começar a próxima. Cheguei aqui no final, tenho uma correntinha e o nozinho. Ajusta bem o seu nozinho. Vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Terminou aqui, correntinha para virar o trabalho. Aqui, se a gente abrir, ó, a gente consegue enxergar os buraquinhos onde a gente vai fazer agora pontos baixos, tá? Aqui é o primeiro, é o maiorzinho. Se você abrir aqui, você encontra ó, um aqui, outro aqui, ó. Se eu abrir, dá para ver? Entre um gominho e outro tem um buraquinho para você colocar o seu ponto baixo. Entre esse e esse tem um. Entre esse e esse tem outro. Então, a gente vai fazer agora uma carreira de pontos baixos, pegando nesse lugar, nesses buraquinhos. Primeiro tá bem aqui, pego meu fio, dou altura, laço e fecho um ponto baixo. Venho aqui embaixo, entre esses dois gominhos. Eu vou pegar, ó, todo o meu ponto baixíssimo, tá? Fica só uma alcinha embaixo. Laço, trago pra frente, dou altura, laço e fecho. Mais um. Eu pego o ponto baixíssimo todinho da carreira do lado de cá. Fico com um fiozinho embaixo. Laço, dou altura, laço e fecho. Terceiro ponto. A gente vai manter 46 pontos baixos aqui nessa segunda carreira. Pegando aqui embaixo, olhando para o lado de cá e vendo que eu estou embaixo do ponto baixíssimo com apenas um fiozinho embaixo. Dou altura, laço e fecho. Vai ficando assim. Altura, laço e fecho. Altura, laço e fecho. A altura é importante aqui porque a gente está sobrepondo a carreira de pontos baixíssimos. Então, se você apertar demais, né, não der altura suficiente,
vai entortar a sua base, tá? Solta esses pontinhos aí, a sua tensão de ponto, para manter a sua base bem retinha. Mais uma vez, eu vou seguir aqui até o final e volto pra gente fazer a terceira carreira. No caso, o segundo bloco, tá? Esse aqui é o primeiro bloquinho. Uma carreira de pontos baixíssimos e uma carreira de ponto baixo alongado, porque a gente pega bem embaixo. Se você olhar por cima, você tem 2 tirinhas, mais uma faz parte desse ponto baixíssimo. E é aqui que tem que ficar, embaixo desse ponto baixíssimo, desse lado de cá. Laço, trago meu fio, dou altura, laço e fecho. E assim eu vou fazendo até o final, para ficar tudo direitinho, ó, lindo aqui embaixo e tudo direitinho aqui também, só com uma alcinha aqui embaixo, tá? Vou seguir e volto com 46 pontos, contando por essa primeira correntinha aqui de cima. Sempre contando aqui a partir do primeiro ponto. Estou com 35 pontos, vou vir aqui. E vou fazer meu último ponto. Vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho. Sempre pulando a correntinha que tá laçada da minha agulha. E agora eu vou vir nessa daqui só na correntinha da frente, para fazer o nosso ponto baixíssimo. A gente vai intercalar ponto baixíssimo com ponto baixo. Na próxima carreira é diferente, tá? O ponto baixo. E aí a gente vai seguir igual. Então essa primeira carreira a gente pegou lá na pontinha, a primeira carreira do ponto baixo. Agora a gente tá pegando só a alcinha da frente. Olha, a gente tem 2 alcinhas aqui da cabecinha do ponto. Estamos pegando só da frente. E fazendo pontos baixíssimos até o final. E aí a próxima carreira de ponto baixo é diferente da primeira, mas vai ser igual a todas as carreiras da nossa base, tá? Intercalando sempre essa carreira de baixíssimo com a carreira de ponto baixo. E sempre pulando a laçadinha, a correntinha da laçada da agulha, tá? Vou seguir aqui, tá ficando assim, esse lado, e esse lado aqui tá ficando assim. Correntinha, viro o meu trabalho. E agora vem a nossa carreira de ponto baixo. Então, a partir de agora, a gente vai vir aqui, ó. Nesse Vzinho que tem aqui desse ponto baixo que a gente fez, a gente vai vir no meio. Ó, como se fosse um centrado mesmo. Um ponto baixo centrado no ponto baixo da carreira anterior. Então, esse ponto baixo vai ficar por cima dos pontos baixíssimos. Ó, mais um Vzinho aqui. Vou colocar no meio. Vai sair aqui no meio também. Laço. Dou altura, laço e fecho. Então, a gente não vai ver os pontos baixíssimos, tá? Por isso que ela fica bem estruturadinha. Aqui eu tenho mais um Vzinho, venho no meio, laço. É muito macio e a minha agulha também é nova. Ó, aqui no meinho, trago, dou altura, laço e fecho. Ele fica um alongado, centrado, ó. Vamos seguir dessa forma, da altura, tá? Porque a gente tá passando por cima de uma carreira de ponto baixíssimo, né? Ó, dá altura nele até chegar na laçadinha que tá a agulha. A gente dá essa altura aqui, até chegar aqui, tá? Centrado, alongado. Altura, laça e fecha. Centro do Vzinho, alonga, laça e fecha. Vai ficando bem estruturadinha essa nossa base maravilhosa. Já estou aqui no final do nosso segundo bloquinho. Aqui no meinho, aqui no meio. Dou altura, laço, fecho. Faltam mais 2. Penúltimo. Tá vendo quando chega aqui a gente acaba tendo que fazer um outro movimento com as mãos? E agora falta o último, que vai ser aqui no meio, ó.
Ó, aqui ficam 2 correntinhas na lateral, porque você pegou bem no meinho do ponto que estava embaixo. Fizemos o último ponto, correntinha para virar o trabalho. Vamos começar agora o terceiro bloco da mesma forma, pulando a primeira correntinha que está laçada da agulha, pegando aqui, ó, na primeira, laço, trago para frente e passo pela laçada da agulha, fazendo meu ponto baixíssimo. Então agora é só seguir ponto baixíssimo, pegando só a alcinha da frente. Faltam 2 pontos, só olhar por cima. 1 e mais um aqui, que é esse último pontinho aqui, ó. Alcinha da frente, passo direto. Ajeita a sua base, vai dando formato para ela, porque ela pode ficar assim, ó. Tá? Depois ela vai tomar o formato dela, mas você precisa ajeitar também com as mãos. Vamos agora para a próxima carreira do terceiro bloco, segunda carreira do terceiro bloco. E a gente vai fazer da mesma forma, sempre pulando essa correntinha que está laçada da agulha e vindo aqui no meio de cada vezinho desse aqui da carreira do bloco, né, anterior. Então a gente vai sobrepor a carreira de pontos baixíssimos, colocando aqui dentro do vezinho, trazendo meu fio, dando altura, laço e fecho. Se você também não der altura suficiente, vai repuxar também a sua base. Ponto baixo, alongado e centrado. Estamos indo para o nosso terceiro bloco. Vou fazer um pouco mais rápido, só para vocês verem como que é gostoso trabalhar com esse fio, que é 100% polipropileno, mas de nada tem da dureza, né? Desconforto que é trabalhar com polipropileno. O fio da Fast Fios, ele é muito macio. É um cordão que parece até encerado, de tão macio que ele é. Opa, bati a cabeça aqui. Então, ó, terceiro bloco. Sempre dou uma confirmada atrás, para minha base ficar perfeita. Mesmo com o dedinho, que eu sinto quando tá errado, eu gosto de dar uma viradinha assim, ó, rápida, só para conferir. Meu dedinho tá aqui atrás, ó, conferir. Já viro, dou altura, laço e fecho. Vou dar mais uma apertadinha nesse nó, ajusto aqui e assim tá ficando a nossa base bem estruturada. Cheguei aqui no final do terceiro bloco, faltam 2 pontos. Esse último ponto, ele é um pouquinho diferenciado, tá vendo? Mas tá aqui, ó, é nesse meio aqui que a gente vai colocar, tá? Então eu vou fazer o penúltimo. E vou fazer o último colocando aqui nesse meio. No meio desses 2 fiozinhos aqui, laço e fecho. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e vou pegar, pulando a primeira, pego aqui no meinho, só a primeira alcinha para fazer meu ponto baixíssimo da primeira carreira do quarto bloco. E agora eu vou, ó, só deslizando, ó. Sempre atenta à minha tensão de ponto, mas só deslizando. Ó. Eu nem vou aumentar essa velocidade aqui, só para vocês verem como eu tô fazendo, como essa carreira flui de uma maneira tão rápida, por conta também da maciez do fio, tá? Ó, já estou aqui terminando essa carreira que eu comecei com vocês, sem aumentar a velocidade nessa. Faltam 2, só olhar por cima. 1 e 2. Ajeito aqui para ficar bem retinho.
faço uma correntinha e viro meu trabalho para cá. Ó, eu tô sempre ajeitando a minha base, dando formato para ela, tá? Já já não vou precisar mais fazer isso. Mas eu gosto de fazer assim mesmo. Deixa eu tirar esse nozinho aqui. O que aconteceu? Pronto. Agora, pulando a primeira correntinha, eu venho aqui no meio desse Vzinho aqui, o primeiro, e faço meu ponto baixo alongado, dou altura para chegar nessa primeira laçada aqui, laço e fecho. Então, essa é a nossa base. Eu vou continuar aqui para depois a gente ver quantidade de bloquinhos, medida da base, tudo direitinho para vocês, tá? E eu vou seguindo aqui agora até o final da base. Voltei aqui mais uma vez no último ponto para que não tenha dúvida. Esse meu ponto, ele tava assim, ó. Então, pode ser que isso aconteça com você. Eu pensei, vou voltar. Ajeita o seu ponto. Você vai colocar a agulha no meio desses dois fios aqui. Então, na lateral, ó, você acaba pegando dois fiozinhos. O daqui e mais umzinho daqui, tá? Ó, para sair bem no meio, como se fosse centrado, que a gente vem fazendo até aqui. Só que o último, ele é diferente, né? Então, a gente ajeita. Eu gosto de ajeitar toda a minha base, meus pontinhos. E ele tá saindo aqui do meio. Na próxima é a mesma coisa, eu vou pegar nesse meio. Então, eu vou pegar nesse e nesse, ó. Na lateral fica assim, tá? Duas alcinhas e aqui eu tô pegando no meio. Tá bom? Para não ter dúvidas na subida da sua base. Então, mais uma vez, ajeito a minha base. Todos os pontinhos. Aperto o meu nozinho, ó, para que ela fique bem retinha. Daqui até a nossa subida. Nossa base ficou pronta. Ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos. Então, aqui a gente tem 24 carreiras. A carreira de ponto baixíssimo e a carreira de ponto baixo alongado e centrado. Eu vou medir antes do nosso contorno, para vocês também terem uma ideia, tá? 23 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento. Um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais, 10,5 de comprimento. Agora a gente vai para a parte do contorno. Terminei meu último ponto aqui. E a gente vai para a parte do contorno da base, onde a gente vai também medir depois. Terminei aqui o último ponto. Nesse mesmo lugar, nós vamos fazer mais um. Já vamos contar ele como um dos 12 pontos que a gente precisa colocar aqui, tá? Um. Aqui em cima, ó, eu tenho um xizinho. 2. Xizinho não, né? Um Vzinho. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho um pontinho também, vou pegar essas duas alcinhas. 11. O 12 eu vou colocar aqui no mesmo lugar, o 11º, no mesmo ponto. E aqui eu vou seguir agora, ó. Tá vendo quando a gente fez a primeira carreira? Tem um Vzinho aqui, mais pra frente do que pra cima. Então, eu vou começar a colocar ponto sobre ponto em toda essa extensão aqui. Então, a gente já fez a primeira e a segunda quina. Ajeita. E a gente vai seguir fazendo aqui. Então, a gente vai seguir aqui. Lembrando aqui, ó, que também é um Vzinho que você vai colocar no meio desses dois. Aqui no meio desses dois. Correspondente a cada pontinho aqui mesmo, tá? A gente vai permanecer com os mesmos 46 pontos aqui em cada lado. Então, agora é só seguir, ó, pegando nos dois e seguir. Vamos assim agora até o final. Chegar na quina, eu volto. Cheguei aqui no final, tenho o meu nozinho aqui.
Vou fazer mais 2 pontos que eu tenho aqui ainda. E aqui nesse segundo, eu já jogo esse fiozinho aqui pra lateral e faço mais um pontinho. Então, aqui eu já comecei a contar o primeiro, né? Dos 12. Então, agora a gente vem entre um gominho e outro e faz um ponto baixo. Então, 2. Entre um gominho e outro, ó, pego 2 alcinhas. 3. Entre um gominho e outro, eu vou deixar já esse fiozinho aqui atrás, pra não atrapalhar a gente, ó, 2 fiozinhos. 4, porque eu contei o da quina. 1, 2, 3, 4. Entre um gominho e outro, pego 2 fiozinhos. 5. 6. 7. 8. 9. Vou fazer o 10. Vou puxar um pouquinho meu fio aqui no meu suporte. 11. E o 12. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Já venho aqui pra cá, ó, direto. Pra esses Vzinhos aqui do outro lado, onde a gente vai fazer ponto sobre ponto, um ponto pra cada ponto de base, como a gente fez do outro lado até o final. Pegando sempre nessas 2 alcinhas de cima, tá? Cheguei bem pertinho, falta fazer, ó, um ponto aqui. E eu ainda tenho mais um ponto aqui antes do ponto junto. Só que se eu fizer mais um ponto aqui, no fechamento eu vou aumentar o número de pontos. Então, eu estico a minha laçada, venho de trás pra frente e vou fazer essa mesma laçada aqui, ó, pra manter a nossa quantidade de pontos. Levo a laçada lá pra trás, vou deixar ela quietinha aqui, porque a gente já acabou o nosso contorno e eu vou medir a nossa base. 24,5 por 12. Ajeita bem a sua base, tá? Coloca os pontinhos no lugar. Muitas vezes a gente precisa fazer assim, ó, pra ajeitar ela, pra ela ficar bem retinha, tá bom? Vamos começar a subida da nossa bolsa, ajeitar bem esse ponto e puxar aqui para que fique do mesmo tamanho, tá? Esses fiozinhos aqui. Vamos pegar apenas uma das laçadas, mais a laçada que a gente levou lá para trás, ajustar, laçar e trazer para frente. Agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Também pegando, ó, na alcinha da frente. Então, eu faço meu primeiro ponto baixíssimo e marco ele. Agora é só seguir fazendo pontos baixíssimos, pegando a alcinha da frente por toda a base. Apenas isso em cada ponto. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Como eu já falei, carreira de pontos baixíssimos não aperta a sua tensão de ponto, tá? Deixa bem soltinha para sua base não fazer isso, tá bom? Aqui já é a subida. Essa parte aqui é a parte de fora da bolsa. Então, aqui já é a primeira carreira de subida. Eu vou seguir aqui fazendo pontos baixíssimos, soltinhos, para cada pontinho de base. Fazendo meu contorno na quina. Vou seguir assim até o final e volto antes do nosso marcador. A tendência é que ele suba, ó. É que essa parte aqui suba, mas ela é pra cá, tá? Assim, a gente vai ajeitando conforme vai fazendo a peça até que ela tome o formato dela.
que a gente vai pegando aqui e na quina tende a fazer essa curvinha, tá? Não se preocupa, normal, a gente ajeita com as mãos. Então, eu vou dar sequência aqui, essa carreira de pontos baixíssimos, pegando na alcinha da frente e volto no marcador. Finalizei aqui a carreira faltando, ó, um ponto de ponto baixíssimo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente finalizou a base. Aqui tá o marcador, vamos deixar um ponto aqui, estica a laçada, vem de trás para frente, leva a laçada lá para trás, sobrepondo a que já estava aqui. Ajusto, puxando o fio do novelo para não ficar tão solto. Tiro a minha agulha daqui e venho, ó, aqui embaixo, nesse ponto aqui, o ponto que tá abaixo, esse aqui, do fio que a gente levou lá pra trás. O próximo já é esse aqui, então eu venho aqui dentro desse ponto, no centro dele, coloco a minha agulha, trago a minha laçada, dou altura, coloco o fiozinho que tá lá dentro, laço e fecho o ponto baixo, alongado e centrado. Próximo ponto é esse aqui, ó. Então, eu tenho um ponto aqui embaixo, junto com esse. Então, eu venho aqui dentro, dou altura, laço e fecho. Próximo ponto. Tem um ponto baixo centrado aqui, ó. Vem, um ponto baixo, na verdade, né? Vou fazer um centrado agora. Dou altura, laço e fecho. E agora eu vou seguir. A cada ponto baixíssimo aqui eu tenho um ponto baixo, que foi a nossa carreira de contorno. Então, eu vou fazer através dessa carreira de contorno, abaixo de todos os pontos baixíssimos, tem um pontinho para a gente colocar no centro, trazer para frente, laçar e fechar. Então, agora é só ponto baixo alongado e centrado na carreira do nosso contorno. Sempre abaixo de cada ponto baixíssimo vai ter um ponto baixo. Porque a gente contornou a base de acordo com a gente fez a carreira de pontos baixíssimos de acordo com os pontos do contorno. Ah, precisa ficar olhando para o ponto baixíssimo? Não, só olhar para a carreira aqui do contorno, colocar no centro do ponto, dá altura, laça e fecha. Cada pontinho desse, não pode perder nenhum. Ó, aqui eu tenho dois juntos, o último aqui separado. E aqui eu tenho dois juntos. Esses aqui são mais complicadinhos, mas a gente consegue. Ó, não foi no centro do ponto. Centro do ponto. Olho para trás, vejo se tá no centro. Ó, como ele é mais complicadinho. Ele tá bem juntinho um do outro. Ó, aqui, ó, bem no centro do ponto. Laço, trago pra frente, dou altura, laço e fecho. Agora eu vou fazer nesse que tá no mesmo lugar. Centro do ponto, trago pra frente, dou altura, laço e fecho. Agora eu já venho para toda essa carreira aqui. Centro do ponto, dou altura, laço e fecho. Vou fazendo isso a carreira todinha. Centro do ponto, dou altura, laço e fecho. E vou ajeitando a minha peça. Centro do ponto, trago, laço e fecho.
Centro do ponto, ó, bem no centrinho aqui, ó. Eu tô falando isso, depois vai ficar mais fácil as outras carreiras, tá? A primeira que é mais complicadinha. Mas é muito importante o centro do ponto, não confundir esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui não pode ter ponto, tá? É no centro desse, nesse. Nunca nos intervalos. Então, centro do ponto, dou altura, laço e fecho. E ele vai ficando assim. Depois vai ficar mais fácil, porque a gente vai começar a colocar no centro do ponto. Então, aqui já é bem mais fácil do que essa primeira carreira, tá? Depois o trabalho flui. Então, eu vou continuar aqui, ó, em cada pontinho, centralizado, altura, laço e fecho. A cada 5, 6 pontinhos, eu dou uma ajeitadinha na minha base. Apesar de estar segurando ela, né, manuseando ela, e ela vai voltar a ficar tortinha até chegar lá, né, a um tamanho natural, assim, umas 6 blocos, a gente vai ajeitando, que isso aqui é subida, ó. Isso aqui tudo é subida. Então, ela já tá assim. Ó, tá vendo como ela tá pra baixo? É subida. Aos poucos, ela vai tomando o formato dela. Ó, e nunca colocar aqui nesse meinho aqui. É dentro do centrado do ponto baixo que a gente fez. E nas próximas, dentro desse centrado aqui. Então, eu vou continuar aqui essa carreira. A gente vai finalizar juntas. Vai começar outra carreira de pontos baixíssimos. E aí, a gente volta a fazer o ponto baixo, alongado e centrado. Traz pra frente, alonga, tá? Também para dar mobilidade para sua peça, para ela não ficar toda repuxada. Ó, que ponto lindo e estruturado, tá? Então, eu vou seguir aqui até a gente chegar na parte que a gente começou e a gente começar uma nova carreira de pontos baixíssimos. Terminei aqui, faltam 2 pontos, mas eu queria mostrar como ela tá, viu? Ó, vou ajeitando a parede, a quina, a outra quina, e ela tá ficando assim, ó. Vamos finalizar aqui os 2 últimos, na verdade, um ponto só, porque o outro já tá saindo daqui. Então, só falta um ponto, sempre no centrado, tá? Nunca entre um Vzinho e outro. Não só na primeira carreira, mas na bolsa toda. Agora, vamos esticar a laçada, vir no primeiro pontinho deitado, para levar a nossa laçada lá para trás. Depois a gente vai ajeitar essa quina aqui também, tá bom? E aos poucos ela vai subindo, sem que a gente precise tanto ajeitar. Agora vamos fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. E vai ser sempre assim, tá? Em toda a nossa peça. A gente vai terminar essa carreira. A primeira é realmente mais complicada, por isso prestar bastante atenção. Mas também aqui, não pode colocar aqui, tá? É aqui dentro. Se colocar um pontinho a mais sem querer ou trocar o ponto de lugar, vai dar erro na sua trama, tá bom? Então, levo lá para trás, puxo um pouquinho o fio de novelo para ajustar essa laçada. Coloco no meio, só pego uma das alcinhas e uma das alcinhas que a gente levou lá para trás. Laço, trago para frente e vou direto para o próximo ponto, só pegando a alcinha da frente, faço meu baixíssimo.
vou marcar. Outra coisa que eu queria falar é, não esquece de dar altura suficiente, tá? E soltar não só a carreira de pontos baixíssimos, que a gente vai fazer agora, quanto essa aqui, tá? Solta mesmo, dá a altura necessária mesmo, tá? Então eu vou seguir aqui, ó, mais uma vez, uma carreira de pontos baixíssimos, ó, deslizando o nosso fio na agulha, carreira de pontos baixíssimos até chegar no marcador. Como a gente está manuseando ela ainda fica torta. Então, depois que eu passo aqui da quina, dou mais alguns pontinhos, aí eu vou e ajeito a minha quina para ela já ir tomando o formato dela, para ela entender qual é o lugar dela na peça. Ó, ajusto aqui, puxo aqui. Se tiver que esticar um pouquinho aqui, eu vou esticar no início, marco a minha quina e vou seguir. Sempre na alcinha da frente, sempre bem soltinho. Agora não tem mistério, é só a gente se encontrar lá no marcador. Estamos assim. E eu gosto de voltar assim, como a peça ficou, tá? Pra gente poder ajeitar juntas e vocês poderem ver. Olha aqui, ó. A gente vai ajeitando, dando formato à nossa peça. Falta um ponto. Então, toda vez que a gente for começar a carreira de pontos baixíssimos, vai ser dessa forma. Quando a gente finalizar, também pula um ponto, tira o marcador, estica a laçada, deixa esse ponto aqui, vem no ponto do marcador, só no ponto baixíssimo, leva a laçada lá para trás, sobrepondo uma que já tem. Só marco no primeiro ponto do ponto baixíssimo. Nessa carreira eu já não marco mais o primeiro ponto. Então, ó, aqui levei a laçada lá para trás, aqui eu tenho um ponto bem abaixo da laçada que tá lá atrás. Então eu venho dentro do centrado, ajusto aqui para não ficar com essa laçada grande, ajusto, pego a minha laçada, trago aqui para frente, bem no meinho, coloco a minha agulha, laço e fecho. Esse, como eu disse, para soltar o ponto baixíssimo, esse ponto também tem que ser bem soltinho, tá? Ó, mais uma vez, vou vir aqui no centrado, pego a minha laçada e olha como eu subo. Eu subo até um pouco mais do que a laçada que tá na agulha. Laço e fecho. Por isso que eu ajeito o meu pontinho, ó. Próximo ponto, centrado, a altura, bem soltinho, laço e fecho. Nunca aqui, ó, tá? Como eu disse antes, é bem no centro do ponto em todas as carreiras. Então, a gente finalizou a carreira de pontos baixíssimos, começamos a de ponto baixo através do contorno, começamos uma carreira de pontos baixíssimos, finalizamos ela e estamos começando uma carreira de ponto baixo, alongado e centrado.
Outra dica que eu quero dar para vocês, quando a gente for fazer ponto, que vocês vão ver que, ó, esses pontos estão todos alinhados, a gente faz assim, a gente vem na dança da agulha, né, que eu chamo. Vem aqui no meio, pega o fio, dá a altura necessária, laça e, ó, sobe a agulha, tá? É uma dica bem legal que eu estou entregando aqui nessa aula, ó, sobe a agulha, porque assim ele vai ficar bem retinho. Enquanto eu fazia a outra carreira, eu me lembrei, ó, desse detalhe. Ó como é que tá. Nós é que vamos ajeitar e já, como eu disse, ela vai tomar o formato. Centrado, laço, trago pra frente, dou uma altura bem soltinha, laço e ó, agulha pra cima. Centrado, dou altura, laço, agulha pra cima. Se precisar ajeitar esse pontinho, ajeita. Próximo. E agora é só a gente seguir alternando carreira de ponto baixíssimo com carreira de ponto baixo alongado e centrado. Presta bastante atenção, dá uma olhada mesmo onde você está colocando a sua agulha para não colocar entre um vezinho e outro. Ajeita o seu ponto. Eu não ajeito todos de uma vez, não. Tô fazendo aqui para vocês verem, tá? Eu faço uns 3, volto, ajusto. Nem sempre ele vai ficar torto, tá vendo agora, ó? Ó, tá indo pro lugar certinho. Tá ficando no formato certinho. Deixa eu chegar mais perto. Ó. Tá vendo? Nem sempre ele vai ficar tortinho. Mas eu presto bastante atenção para que ele fique bem alinhado e bem retinho. Ainda tá fazendo isso, tá vendo, ó? Mas já, com o peso das nossas carreiras, ela vai ficar maravilhosa, como vocês já viram no início do vídeo. Então, eu vou seguir aqui, vou subir as carreiras todas. Estou aqui pensando se essa versão eu vou trocar de cor ou vou fazê-la toda lisa. Se houver troca de cor, eu volto. Se não, eu volto quando ela tiver com o tamanho já dela desejado, tá? Eu vou ajeitando, ajeito aqui a minha quina e olha como tá ficando. Bem certinho, um dentro do outro. Às vezes eu ajeito a carreira de baixo. Então eu vou seguir aqui, você segue daí mais algumas carreiras, volta para ver. Quando eu voltar, eu já tô com as carreiras definidas, tá? Como eu disse, se houver troca de cor, eu volto. Mas eu não acredito que eu vá fazer uma troca de cor para que ela fique bem neutra, para que ela combine com tudo. Sempre aqui dentro desse centrado. Só de mudar de posição, ó, meu ponto já mudou. Mudei de posição para mostrar para vocês. Vamos ver o próximo. Ó, também, tá vendo? Eu não quero ele assim, eu quero ele como um Vzinho, porque eu vou precisar desse Vzinho na próxima carreira, após a carreira de pontos baixíssimos. Então, vai ajeitando a sua peça. Segue daí, eu vou seguir daqui e já a gente se encontra com o tamanho pronto. Ainda bem que eu disse que ia voltar, né, pra gente finalizar a carreira de pontos baixíssimos, porque eu quero falar uma coisa muito importante. Tem alguns crochês que a gente pode fazer no sofá, certo? Esse aqui
é o tipo de bolsa que você precisa fazer na mesa, para que você possa ter uma noção, não fique segurando ele de qualquer forma, tá? Para que você possa ajeitar na base da sua mesa a cada carreira, a cada bloco, né, a cada dupla de carreiras, para que ela fique bem certinha, tá? Então isso é uma coisa muito importante, fazer na mesa. Agora vamos lá finalizar mais uma vez essa carreira. Ó, deixei um ponto aqui, fiz esse último, tá? Entrei aqui nesse e deixei esse ponto aqui. Então eu vou tirar meu marcador, estico a minha laçada, venho só no ponto baixíssimo, levo a minha laçada lá para trás, deixo meu marcador sempre por aqui, para eu não esquecer de colocar na carreira de pontos baixíssimos, tá? E agora, mais uma vez, aqui está a laçada que eu levei lá para trás e aqui embaixo está o ponto dela. Coloco a minha agulha aqui, vou ajustar um pouquinho porque essa laçada ficou muito grande. Vou ajustar um pouquinho, trago para frente, dou altura, coloco na laçada, laço e fecho. Então, ó, fiz o primeiro ponto aqui dentro do ponto da carreira anterior. Agora vamos para o próximo. O próximo está aqui. Coloco no centro do ponto, trago para frente, dou uma altura generosa, laço e fecho. Então agora sim, depois de todas essas explicações, a da mesa não poderia faltar. Quando eu voltei da outra vez, eu já queria ter falado e esqueci. Mas, como eu disse que ia voltar no final da carreira de pontos baixíssimos para a gente iniciar mais uma, por isso que o suporte é bom, sabe? Primeiro que ele não enrola o fio, segundo que você vai puxando e nunca fica repuxado aqui para você trabalhar. Ó, altura maior, tá vendo? Bem solta, não é que ela seja maior, mas ela tá bem soltinha. Laço e fecho, com a dança da agulha para cima. Então, mais uma carreira nós vamos iniciar aqui, sempre ajeitando a sua peça ao final de cada carreira. Você vê que aqui, ó, a gente já tá subindo muito mais fácil. A carreira de pontos baixíssimos, ela flui, e essa aqui também, que já não é mais como a primeira carreira, que a gente pega naquele ponto baixo lá do contorno da peça. Quando eu tô aqui, ó, eu já faço a minha volta. Às vezes eu preciso esticar um pouquinho aqui. Eu já viro o meu trabalho, para que ele já fique direcionado para cima, para esse lado. Ó, já dou aquela viradinha no trabalho. E não esquece de sempre colocar no ponto centrado. E eu falo isso porque já aconteceu de eu colocar aqui, ó. Tá? Então, eu tive que desmanchar e voltar para cá. Então, eu não quero que vocês precisem desmanchar. Então, faz com calma, apesar de fluir super bem, ó. É uma bolsa grande, mas que sobe super rápido. Fio macio. Então, vamos seguir aqui. Já senti que não foi no centrado. Quer conferir? Olha para dentro, ó, centradinho aqui. E vou seguir agora sim, agora já com todas as explicações, lembretes. Eu volto quando a peça estiver no tamanho desejado. Fiz aqui 18 blocos, sem contar com essa subidinha aqui. Já estamos assim, olha como estamos.
bem comportada, bem estruturada e linda. Só que eu voltei antes de finalizar, porque a gente vai utilizar um pouco mais de um rolo, tá? A proposta dela é ser maior. Então vamos fazer o que a gente veio fazer aqui, que é acrescentar um fio no outro para seguir a nossa bolsa, que a proposta dela ainda é maior, tá? Pronto. É só encostar, derreter um lado, derreter o outro, encostar. Aqui, por acaso, deu certinho, ó. Ele vai ficar aqui embaixo, aqui dentro eu vou laçar e vou fechar, tá? Imperceptível. E vou esticar, continuar vindo aqui, ó, de trás pra frente, pego a minha laçada. Vou começar agora uma carreira de pontos baixíssimos. Lembrando que a nossa cicatriz mínima, ela vem vindo pro lado de cá, tá? A gente começou com ela aqui e ela já está aqui. Então agora tá na hora de quê? De quê? Ó, primeiro ponto. Venho pra cá, primeiro ponto baixíssimo. Tá na hora de quê? De colocar o nosso marcador. Tá? Porque, ó, desce e fica muito parecida com essa daqui. Então, vou fazer aqui minha carreira de pontos baixíssimos. Vou subir mais um pouco a bolsa, que é a proposta dela. Terminei aqui toda a subida da nossa peça. Ela está simplesmente linda, bem estruturada. Ela ficou com 25 carreiras, 31 centímetros de largura por 21 centímetros de altura. Então agora vamos finalizar essa peça, para a gente partir para a alça. Estou aqui bem no último ponto. Vou de trás para frente nessa primeira correntinha que está deitada, levo o meu fio lá para trás e vou começar uma carreira de pontos baixíssimos, só que dessa vez pegando as mesmas alcinhas que foram lá para trás. Ajusta aqui, nós vamos pegar sempre as duas alcinhas. Trago para frente, vou no próximo, nas duas alcinhas, pego meu fio e faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer por toda a nossa carreira. Fiz questão de não acelerar esse vídeo para vocês verem como esse fio desliza na agulha. Então a gente vai finalizar ela toda assim. No finalzinho eu volto para a gente realmente fechar e começar a nossa alça. Finalizei aqui, falta só realmente levar o fio para lá, então eu vou cortar meu fio, puxar todo aqui para frente. Fiz o último ponto, penúltimo ponto. Vou fazer o último e vou puxar todo o meu fio para frente. Agora, nessa passagem aqui, eu vou vir de trás para frente. De trás não, né? Só no ponto baixíssimo. Pego o meu fio, trago aqui para o meio. Para fazer uma simulação aqui da nossa finalização. Agora eu venho de trás para frente mesmo. Às vezes eu coloco, ó, em duas argolinhas aqui, para poder chegar aqui no meio, aonde o fio está saindo, ó. Exatamente aonde o fio saiu, eu vou levar ele lá para trás agora. Finalizei aqui, meu último ponto, e vou pegar uma agulha de tapeceiro para arrematar esse fio. Então, eu coloco minha pontinha aqui na agulha de tapeceiro e vou passando. Eu gosto de descer aqui primeiro, ó. Que aí eu já tenho, ó, uma voltinha
sem nenhuma marcação. E vou passando por entre os fios, alguns pontinhos só. Eu gosto de puxar, cortar e derreter com o meu isqueiro. E aí, quando eu derreto, eu puxo de volta, que ele se esconde aqui dentro. Então, agora, com a nossa peça finalizada, vamos para a nossa alça maravilhosa que vai ficar. Vamos começar a nossa alça com círculo mágico. Eu deixo aqui o fiozinho para trás, cruzo aqui e deixo aqui no paralelo. Então, eu venho aqui, pego o meu fio, é muito macio, já dou uma voltinha aqui na minha agulha, pego esse primeiro fiozinho e fecho o meu anel mágico. Não vou contar esse ponto, tá? Esse fechamento aqui, vou começar a contar agora. Vou até fechar um pouquinho, porque é tão macio que grande até atrapalha, se o anel mágico ficar muito grande. Então, eu venho aqui dentro, pego meu fio, dou altura, laço e fecho um ponto baixo. Então, meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, lembrando que eu já estou com a agulha número 4, como eu falei lá no início do vídeo, tá? Então, se você usou a 4, você pode usar a 4,5, você pode usar a 5. Se você usou a 3, a 3,5, pode usar a 4. Eu usei a 3,75 e estou utilizando a 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos eu vou puxar o meu anel, o máximo que eu conseguir agora. Agora eu vou pegar só a alcinha de trás e fazer ponto baixíssimo. Alcinha de trás, ponto baixíssimo. Ó, 2 alcinhas, eu pego a de trás, ponto baixíssimo. Tô soltando bem os meus pontos, vocês viram que eu já peguei uma agulha maior, para que fique realmente mais solto, para que fique mais grossa a nossa alça. E eu vou simplesmente rodeando, rodeando. No começo é meio complicado, porque a gente não tem muito aonde segurar, tá? Mas já já a nossa alça começa a subir e aí vai ficar mais fácil. Você vê que eu tô aqui, ó, né, segurando só essa partezinha aqui que a gente tem, fazendo meu ponto baixíssimo, não aperta. Solta bem esses pontinhos baixíssimos. E vamos rodeando, assim. Esse fio aqui, eu já vou pegar uma agulha mais fina. Ó, tô com uma de 1,5 aqui, para pegar meu fio e já botar ele aqui para dentro. Puxei até mais um pouquinho para fechar mais um pouco e já vou deixar ele aqui dentro. Já já a gente vai arrematar ele. Volto com a minha agulha que eu tô trabalhando e vou continuar, ó, a segurar para continuar fazendo ponto baixíssimo, sempre na alcinha de trás. Que é que vai aparecer mesmo, porque a de dentro, daqui a pouco ela nem aparece mais, ó. Onde ela tá aqui, ó. Aqui dentro. Então é só essa aqui de fora. Quando eu falo para soltar os pontos baixíssimos, é porque senão ela não vai subir do tamanho, tudo do mesmo tamanho. Tem que prestar atenção aqui na sua tensão de ponto, tá? Para subir do mesmo tamanho. Desde que a gente começou, ela vai com o mesmo formato até o final. Ela não vai fechar aqui. Ainda tô administrando esse fio que eu coloquei para dentro da nossa alça. E ó, continuo fazendo ponto baixíssimo, prestando bem atenção na minha tensão de ponto.
alcinha de trás, a primeira de cima que aparece. Não pula nenhuma, senão vai afinar a sua alça. Mantenha a sua tensão de ponto, tá? Já começa a melhorar a pegada, né? Porque a gente já consegue ter um crochê aqui pra gente segurar. E agora a gente vai subir uma média aí de 30 centímetros, 35. Vamos percebendo qual o tamanho que você acha melhor pra você. Eu vou continuar aqui. E volto quando ela tiver um pouquinho maior. Só que antes, eu já vou arrematar esse fio aqui, inicial. Então, vamos arrematar esse fio. Não é nada demais, ele já tá preso aqui, tá? Eu só vou pegar ele de fora pra dentro. Pego ele de dentro, trago pra fora uma vez. Levo pra fora, pra dentro de novo. Vou cortar ele um pouquinho. Isso aqui vai ficar escondidinho dentro da nossa alça. E a gente vai continuar aqui, subindo a alça, não deixando de trabalhar em nenhuma das alcinhas aqui. Tomar cuidado com essa volta que a gente fez com o fio, para não perder, ó, aqui, ó, nenhuma alcinha. Essa alcinha é onde tá o fio. E eu vou seguir aqui. Daqui a pouco esse fio inicial vai sumir dentro da alça e a gente vai continuar subindo. Finalizei aqui a alça, que ficou com 30 centímetros. Antes de medir, você pode esticar, ajeitar a sua alça, que eu acho que ela tem até um pouquinho mais, tá? Porque ela vai, não é que ela vai ceder, mas ela vai chegar no ponto máximo dela. Então, qual é o ponto máximo dela? Estica, ó, 33 centímetros, tá? Então, finalizei. Vou cortar meu fio. Deixar um pouquinho mais de fio aqui. Vou puxar ele todo pra fora. Vou vir com a minha agulha menor. De dentro aqui eu vou passando ele. Uma vez. Venho na próxima. Opa, mais uma vez. Venho na próxima argolinha. Vou passando ele. Na próxima. Só pra gente fechar mais essa boquinha aqui, pra ficar parecido com o outro que a gente iniciou, né? Então, conforme a gente vai fazendo isso, ele vai fechando, ó. Ó, vou mais um pouquinho. Ó, assim tá bom. Agora eu vou pegar essa mesma agulha e vou vir aqui, ó, mais ou menos, tá? Só pra gente trazer o fio pra dentro. Pronto. Trouxe meu fio pra dentro, vou trazer mais um pouquinho. Agora eu vou puxar bem ele, puxar bem. Lembra daquela técnica que eu falei quando eu puxo? Corto um pouquinho, pego o meu isqueiro, derreto o meu fio e coloco ele lá pra dentro. Assim nosso arremate fica perfeito. Já coloquei uma argola aqui desse lado
Agora eu vou colocar desse. Essa argola aqui dentro ela tem 2 centímetros, mas pode ser uma maior ou menor. Menor não dá. Pode ser uma maior se você quiser, tá? E vou colocar aqui dentro, saindo do outro lado. Encontrei ela, então ela está igualzinha. Agora é só a gente colocar na nossa bolsa. Super rápida de fazer, prática e vai dar um efeito maravilhoso. Já coloquei uma alça, antes de colocar a outra eu venho aqui bem no meinho para colocar a minha etiqueta. Vou colocá-la um pouco mais abaixo, na segunda carreira. Já saiu aqui, olho para ver se tá certinho no meinho da primeira alça que eu coloquei. Pego a minha plaquinha, coloco aqui dentro. Vou fechar um pouquinho só um pouquinho para cá, para poder entrar na plaquinha. Aperto bem e fecho, tanto para um lado quanto para o outro, você que escolhe, tá? Você pode fazer aberto ou fechado. Agora, com a minha etiqueta posicionada, eu vou colocar a outra alça. Nossa alça pesando 33 gramas, pode colocar aí uma média de 35, então 70 gramas pra gente fazer a alça, caso você queira fazer com cor diferente. E eu vou vir na mesma direção da outra, tá? Eu coloquei no olho mesmo, então eu vou olhar pra cá e vou vir aqui. Eu coloquei na primeira carreira, aqui embaixo da primeira carreira, tá? Então, é aqui que eu vou colocar a minha alça. Vou abrir aqui a minha argola. Vou colocar embaixo da primeira carreira, para ficar bem reforçada. Saiu aqui atrás, pronto, já está colocada. Agora eu venho para a mesma direção da outra. Abro a minha argola, venho aqui na segunda carreira, na primeira carreira, né, embaixo da primeira carreira, e faço a minha voltinha aqui também. Pronto. Vamos colocar agora o nosso fecho tigre aqui para o nosso fechamento. É um imã. Eu separei aqui, dobrei o fio, separei um pouco maior do que realmente a gente vai precisar, só para não faltar, tá? Então, vamos lá. Vou pegar a agulha 3,75, que eu venho trabalhando com a peça, mas você pode utilizar a que você achar melhor. Bem aqui no meio da etiqueta, que já está centralizada, eu vou colocar aqui embaixo da primeira carreira. Ou até aqui eu acho que eu vou colocar. Peraí, deixa eu juntar os dois. Na primeira mesmo. Então, eu vou pegar meu fio, vou pegar meu fecho tigre viradinho pra mim. Vou posicionar aqui, ó, abaixo da primeira, bem no meio da minha etiqueta. Coloco a agulha, pego a metade do fio, que já está duplo, né? E vou trazer pra frente. Salvei um. Quero os dois.
De novo, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pego aqui no meio, encaixo os 2 fios aqui. Seguro e trago os 2. Agora ele veio. Então aqui a gente vai puxar, mas com cuidado para não sair tudo. Então a gente puxa 2 e deixa 2 lá dentro. Esse que tá aqui dentro, a gente não vai utilizar ele, só na hora do arremate. Então posiciona o seu tigre e vem no próximo ponto. Se eu estou aqui, eu vou vir um pouco mais para cá e depois eu vou vir um pouco mais para cá. De trás para frente, coloco a minha agulha aqui, ó, bem entre uma carreira e outra. Pego meus 2 fios de novo e levo lá para trás. Os 2. Ainda estou usando a mão para não puxar o outro. Esse fio que a gente está trabalhando é o único fio que a gente vai trabalhar. O outro tá parado ali. Então eu seguro ele aqui atrás, volto no mesmo lugar que eu iniciei. Pego ele novamente. Os 2 fios, né? Só veio um de novo. Pego meus 2 fios. Aqui poderia até ser uma agulha maior para que o fio viesse com mais facilidade, tá? Agora eu já posso puxar porque ele tá preso no outro, mas mesmo assim eu fico com receio e venho com as mãos. Trouxe os 2 para frente e agora eu vou para um ponto anterior. Mas sempre na mesma direção, tá? Ficou um pouco abaixo do outro, tem que prestar atenção nesses detalhes. Pronto. Para que essa correntinha fique igual a essa correntinha aqui. Então agora eu pego e levo lá para trás. Ó. Assim. Agora eu vou dar um nó. Antes de dar um nó, dá uma controlada aqui. Pode soltar um e apertar o outro, se tiver um mais tamanho maior do que o outro. Pronto, mais um nozinho. E vamos arrematar aqui dentro. Já dei o meu nó. Confiro aqui. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Colocar os 2 fios na agulha. Só veio um. Quando a gente trabalha com 2 é assim, né? Tem que prestar atenção. Pronto, passei os 2. E agora eu vou passar por aqui. Por dentro de alguns pontinhos. Pode ser devagar, para não prender o fio. Passo por mais alguns. Vou cortar. Lembra que eu puxo o fio para cortar e derreter. Quando eu derreto, eu puxo meu fio novamente para ele vir aqui para dentro, ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Agora eu vou pegar o outro, vou encaixar aqui e vou fazer a mesma coisa também do outro lado. Mas eu sempre encaixo antes para poder ter a noção certinha de que ele vai estar no lugar certo.
Vamos fazer da mesma forma, embaixo da primeira carreira, do outro lado também. Nossa bolsa conexão ficou pronta, ela está com uma base bem estruturada, toda ela estruturada, mas uma base perfeita, um tamanho maravilhoso, ficou pesando 800 gramas no total, com a alça da mesma cor. Foi uma honra participar dessa campanha junto com a Fast Fios. Beijinhos, até a próxima, tchau, tchau!